Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao canal e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma conexão em um servidor Linux, ou seja, utilizando SSH, utilizando Python. Existem N situações onde a gente pode estar utilizando esse tipo de código, tá? Inclusive, no vídeo anterior, se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição ou aqui em algum lugar do card para você estar assistindo. Eu contei sobre um scanner de rede e um esquema de brute force. Hoje vai ser a segunda parte desse vídeo, onde eu vou te mostrar como que você vai fazer a conexão SSH e como você pode variar com o usuário, com uma senha e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. Beleza, então eu tô aqui com o VS Code aberto, tá? Como vocês já podem ver, eu já tenho minha virtual env criada e aqui que vai ficar o nosso código. Então eu vou colocar aqui um código, vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de conexão ssh.py. Beleza? Só que antes de a gente fazer a nossa conexão, a gente precisa instalar a nossa biblioteca. Nesse caso, a gente vai estar utilizando uma biblioteca chamada Paramico. Então, eu estou aqui no meu terminal e eu vou fazer a instalação para vocês. Como a gente já está aqui ó, com a virtual env ativada, eu vou simplesmente só conferir qual que é a virtual env que eu estou utilizando. Então, se eu vim aqui, ó, with Python, olha só, ele já mostra que é o diretório atual. Maravilha. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, pip install Paramico. Para quem não conhece, a Paramico é uma biblioteca que a gente vai estar utilizando para fazer a conexão SSH. Então ela já tem toda a abstração, já faz tudo para que a gente consiga conectar. A gente pode conectar utilizando usuário e senha, utilizando chave com senha, sem nenhum problema. Hoje eu vou mostrar uma forma mais simples. Vou te mostrar como que a gente conecta utilizando usuário e senha, tá bom? Bom, beleza. Então aqui a instalação do Paramico já foi finalizada, ele só está informando um erro aqui do pip, que na verdade é uma mensagem de informação falando que eu tenho uma versão mais recente disponível, mas nesse momento eu não vou me preocupar com essa versão, ok? O que eu vou fazer agora é voltar para o nosso Visual Studio Code. Bom, de volta aqui no VS Code a gente vai começar os nossos testes, né? Aliás, antes do VS Code, deixa eu voltar aqui no terminal, eu vou te mostrar um servidor. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, ssh root @10.0.61, ok? Esse servidor aqui, ele tá respondendo para minha SSH e eu vou digitar a senha, que vocês já vão ver daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, nós temos aqui a conexão. Opa, digitei errado, então deixa eu ver aqui, vamos lá, Python DevOps, vocês já vão ver essa senha. Ah, Robert, mas não é seguro, não tem problema, nós não vamos se preocupar agora com essa parte por enquanto. Se você está começando agora em Python, é importante que você veja as coisas funcionando, e aí conforme seu grau de conhecimento for aumentando, a gente vai, por exemplo, verificando como que a gente pode utilizar a variável de ambiente para esconder essa senha e assim por diante, ok? Não se preocupa com isso agora. Então vamos lá, nesse caso eu já conectei nesse servidor, ok? E eu vou conectar num outro, que é o 63, com essa mesma senha. No caso, a senha que eu defini é Python DevOps. Então, olha aqui. Vamos lá, Python... Opa, digitei errado. Python DevOps. Beleza? Olha só, então, se a gente observar aqui... Errei de novo? Python DevOps. Olha só, no código não tem esses erros. Maravilha, está conectado. Então, eu tenho um database, eu tenho um Docker 2. A função desses servidores não importa. O que importa é o que você vai fazer com o código, ok? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar como é fácil, como que você pode estar fazendo isso utilizando o Python. Maravilha, eu vou sair desse servidor e agora sim a gente vai voltar para o Visual Studio Code. Maravilha, aqui no Visual Studio Code a primeira coisa que a gente vai fazer é um import Paramico, tá? Então isso aqui eu já fiz a importação, né, da biblioteca, então eu vou utilizar essa biblioteca no meu código. Depois a gente vai definir algumas variáveis. Essas variáveis inicialmente eu vou definir o IP do servidor, o usuário e a senha. Posso usar a variável de ambiente? Pode, mas agora não é o momento, como eu já tinha comentado. Então vamos colocar aqui, ó, address igual 10.0.0.61. Beleza? Vamos vir aqui, maravilha. E agora eu vou colocar username igual root, tá? E depois o password igual, eu vou colocar aqui a nossa senha Python DevOps, beleza? Maravilha, então nós já temos a primeira etapa do nosso código. Vamos corrigir aqui o seguinte, ó, que ele ficou com duas aspas simples no final e na verdade só tem que ser uma, tá? Então aqui eu estou definindo uma variável e nessa variável eu estou colocando coisas do tipo string. Então para a gente definir uma string em Python, eu tenho que colocar a nossa informação, o nosso texto digitado entre aspas simples ou aspas duplas. Isso significa uma string, tá bom? Maravilha, vamos continuar então aqui a conexão. O que eu vou fazer agora, eu vou criar uma variável e nessa variável, vou chamar ela de SSH, eu vou instanciar o nosso Paramico, né? Como que eu faço isso, Robert? O que é instanciar? Eu vou chamar esse cara, então eu vim aqui, ó, Paramico, ponto, ele tem algumas classes. Uma das classes que a gente vai estar utilizando é SSH Client, ou seja, aqui eu vou abrir uma conexão SSH, né? Então se eu vim aqui, SSH Client. Olha só, ele já trouxe pra gente aqui algumas informações.
Bom, feito isso, o que a gente precisa fazer agora é definir algumas coisas. Sabe quando você conecta em um servidor Linux e ele aparece aquela informação, olha, eu não conheço o servidor, você aceita a chave dele, a assinatura, para colocar naquele arquivo hosts conhecidos? E aí você coloca lá um yes. No caso da nossa conexão, se o nosso servidor, né, nossa máquina que for executar o código não conhecer esse servidor Linux, o que a gente vai fazer? A gente vai aceitar? Então a gente tem que definir aqui, ó. Então olha só, ssh.set e aqui eu tenho missing host key policy. Dentro desse cara eu vou colocar paramico, ok? Ponto add e aqui eu tenho, na verdade, auto add policy, tá? Feito isso, a gente já adicionou essas informações. Maravilha. O que eu posso fazer agora, né? Agora a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente vai fazer a conexão propriamente dita. Então, na nossa conexão, eu vou colocar ssh.connect, tá? E aqui no connect a gente precisa passar alguns parâmetros, como, por exemplo, hostname, ssh port, username, password. Aqui a gente já pode ver, ó, pk, keyfile. E aqui tem os parâmetros que a gente pode estar utilizando. Nesse exemplo, a gente vai colocar hostname, que é onde a gente vai conectar, é igual a nossa variável address, tá? A porta é padrão, então não vamos mexer. Username igual nossa variável username e password igual nossa variável password, ok? Maravilha. Agora a gente precisa definir os retornos desse cara, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar 3 retornos. Esses caras, eles são como se fossem tuplas. Então esse SSH retorna pra gente. Quais são os retornos? A gente tem aqui, ó, no SSH o stdin, nós temos o stdout e o stderror, tá? Todos esses caras, eles vão vir de onde? ssh.exec command, e aqui eu vou passar o comando que eu quero. Nesse caso, por exemplo, eu vou colocar aqui um ifconfig. Vamos colocar? Então, se eu vim aqui, ó, ifconfig, tá? Só pra gente ver se realmente eu tô conseguindo conectar. Então, como eu conectei no 10.0.061, ele tem que retornar pra gente as informações de IP do 10.0.061. Senão não faz nenhum sentido, tem alguma coisa errada, né? Maravilha. Então, feito isso aqui, eu vou agora colocar o seguinte. Olha só, é interessante você se atentar ao seguinte. Em algumas versões do Paramico, até na versão do SO, você pode ter erro nesse momento. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou voltar para o meu terminal, tá? Clear, ls, e vou executar aqui, ó, Python 3, conexão SSH. Vamos ver se ele vai dar o erro nessa versão que eu tô aqui. Ele está demorando um pouco a conexão. Olha, ele deu esse erro. O que ele está falando? Object has not boot time. Isso está relacionado ao stdin, tá? stdin é algo que a gente não usa aqui nesse caso. Então eu posso vir aqui, ó, stdin.close, encerra essa parte do stdin, ok? Opa, close. Maravilha. Se eu voltar agora no terminal e executar novamente, você vai observar que ele vai executar sem nenhum tipo de erro, tá? Então, bem tranquilo, tá tudo funcionando. O que eu vou fazer agora, pessoal? A gente tem que garantir que a gente vai pegar o stdout, né? Então, como assim garantir que vai pegar o stdout? Olha só, eu posso colocar aqui no nosso código a seguinte forma: print stdout, ok? Então, se eu vim aqui no nosso terminal, opa, vamos lá. Ao executar, ele vai trazer para a gente as informações de saída. Nesse caso, essas informações é isso aqui, ó, paramico, channel file, tal. Ah, Robert, está confuso, não estou entendendo nada. Calma que agora vai ficar fácil. O que a gente precisa fazer para ler essa informação nada mais é do que colocar o stdout read lines. A gente vê isso na mesma coisa quando a gente está tratando ou manipulando arquivos, né? Então esse read lines é o que a gente precisa estar definindo aqui. Então, se eu voltar aqui no nosso terminal e executar esse cara novamente, olha só, ele vai retornar para a gente algumas informações agora. Opa, retornou. Então, se vocês observarem, nós temos aqui, ó, Python conexão underline SSH. Esse cara, ele está retornando para a gente todas as informações do nosso ifconfig, né? E, Robert, como que eu faço para ler isso? É bem simples. O que a gente vai fazer é o seguinte. Volto no VS Code e vou colocar aqui, ó, olha só. For line in stdout.readlines, olha só. E aqui eu vou colocar o seguinte, opa, read lines, beleza? E aqui eu vou colocar um print line, tá? Olha só, feito isso eu vou salvar, volto no terminal, clear, e vou executar Python 3 conexão underline SSH. Vamos ver o que ele retorna pra gente? Olha só, retornou, só que ele tá retornando pulando linha, tá retornando pulando essas linhas aqui, não é isso que a gente quer. A gente quer um embaixo do outro. Como que eu faço para pegar essas informações? Então, o que eu posso fazer aqui, ó, é o seguinte. Eu posso vir nesse linha e eu posso colocar um split. O que que é o split, pessoal? O split ele está removendo, né, e vai separar em lista a partir daquele caractere. Como, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, split
eu colocar aqui, por exemplo, um /n, que é o caractere que pula a linha pra gente, né? E olha só o que ele vai retornar pra gente. Se eu vim aqui no nosso terminal, Python 3, conexão _ssh.py, ele vai retornar, olha só, as informações que a gente precisava. Só que agora ele separou, né? Então ele colocou o split, que é o que pula a linha, só que agora ele transformou tudo isso em uma lista. Se você não sabe o que é lista, é importante que você saiba, mas a gente não vai abordar isso agora. Eu quero que você só entenda como é fácil trabalhar com esse esquema de código. A gente vai ter algo específico sobre listas, que é lista e arrays, né? Dicionários, tuplas, conjuntos, então fica tranquilo, tá bom? Continua acompanhando aqui, já se inscreve, deixa seu joinha e continua acompanhando que a gente vai falar mais sobre esses assuntos. Maravilha. Só que, nesse caso, essa solução não é a mais adequada. O que a gente pode fazer, a gente só quer remover esse /n aqui, né, que é o que pula a linha. Então, a gente pode utilizar o replace. O replace no Python, ele é o responsável por substituir um caractere. Então, eu coloco replace, abro aspas simples, coloco o caractere que eu quero substituir, né, vírgula, e coloco o que vai substituir. Nesse caso, a gente vai tirar o /n para colocar somente um espaço ali, algo vazio, para que ele não pule a linha, ok? Então, salvei, vou voltar aqui no terminal, clear, e vou executar Python 3 conexão _ssh. Ele vai retornar para a gente agora, olha só, igualzinho se a gente tivesse conectado no servidor e digitado o if command, tá? Então, isso daqui, o if config. Então, isso daqui é muito legal, porque aqui você tem todas as informações da interface, né? E agora, o que você poderia fazer? Você poderia, por exemplo, filtrar algumas informações, como, por exemplo, você quer um MAC dessa interface. Como que você pode fazer isso? Na verdade, um MAC, ele não está aqui. Eu tenho, por exemplo, NetMask, eu tenho o endereço IPv6, aliás, tem o MAC aqui sim, ó. Então, como que eu faço, por exemplo, para pegar um MAC dessa interface nesse caso, né? Então, o que a gente fez até agora, pessoal? Só para vocês entenderem. A gente conectou num servidor, ok? Com usuário, senha, tudo bonitinho. A gente colocou um comando ifconfig. Eu vou te mostrar de forma rápida como tratar essa informação, tá? Para a gente pegar, por exemplo, o MAC. Vamos olhar aqui e vamos entender um padrão. O MAC, o que ele tem padrão nessa linha? Ele tem, por exemplo, essa palavra ether, certo? Então, o que eu posso fazer, ó, é simplesmente adicionar uma estrutura de condição. Então, eu vou colocar if ether inline, ok? O que eu posso fazer é o seguinte, detalhe, ao invés de eu colocar esse line dessa forma, eu vou colocar aqui, ó, result igual, e vou colocar esse conteúdo no meu sprint. Dessa forma, meu line, ele vai realmente estar, split não, do meu replace. Realmente ele vai estar substituindo e não vai estar mais pulando linha, tá? Então, eu vou colocar if ether, agora sim eu vou vir aqui, ó, print result. Então, se não tiver o ether, ele não vai imprimir o result. Ok? E aí eu posso fazer duas coisas para a gente pegar o nome da interface, que a gente não sabe também, né? A gente pode vir aqui, ó, quando eu tenho o nome da interface, eu tenho, por exemplo, um MTU, correto? Tem MTU aqui, tem MTU aqui. Se eu pesquisar MTU, olha só, só tenho dois mesmo. Então, eu posso colocar isso aqui também. Eu posso vir aqui, ó, if MTU, tá? Inline, ok? Então, eu coloco aqui, ó, interface name igual, e aqui eu já crio esse interface name, né? Eu vou vir aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, o meu interface name, a gente vai começar a tratar da seguinte forma. Ele é todo esse começo aqui, então olha que bacana, lembra que eu falei do split? Agora sim, eu vou fazer um split, esse cara, ele vai criar uma lista com NS18 de um lado e o restante do outro lado. Eu vou pegar o index 0 dessa lista. Novamente, se você não sabe trabalhar com lista, continua acompanhando que eu vou compartilhar cada vez mais informações sobre isso, ok? Para que você consiga realmente entender. Então tem aqui, ó, interface name, e nesse interface name o que eu vou estar fazendo é o seguinte, olha só, result ponto split, e aqui eu vou colocar aqueles dois pontos, ok? E nesse caso eu já vou chamar interface 0, tá? A interface não, o index 0, ok? E agora sim eu vou colocar aqui o seguinte, olha só, nesse print ether, eu vou fazer aqui, ó, print result, só que antes do interresult eu vou colocar interface name, vírgula, result. E aí vocês vão ver o resultado daquela interface, tá? Vamos ver se funciona tudo direitinho. Python 3, conexão _ssh.py. Vamos ver aqui, olha só, ENS18, ether, aqui o nosso MAC,
txkill e tal, todas as informações. Mas por que não retornou a loopback, né? Deveria ter retornado a loopback. Realmente, deveria ter retornado. Por que ela não está retornando? Não tem um exit, não tem nada. Vamos olhar aqui de novo e vamos começar a avaliar. Bom, NS18, tá? Temos aqui, temos essas informações. O que está acontecendo que ele não está pegando? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou imprimir todas as linhas somente. Eu vou comentar essas informações. Faço muito isso, pessoal. Comenta essas informações e vem aqui, ó, print result. Ok? Nesse print result, a gente vai vir aqui e vai executar. Ele tem que trazer todas as linhas para mim. Se eu vim aqui, vamos ver o que ele está retornando agora. Olha só, conexão 18. Pronto, ele trouxe todas as linhas, ou seja, o loopback está aqui, tá? Então, vamos descomentar somente o MTU e vamos fazer um print aqui, ó, print interface name. Maravilha, se a gente voltar aqui, opa, e executar, vamos ver o que ele retorna? Ele tem que retornar essas duas linhas aqui, essas duas primeiras linhas, NS18 e loopback. Olha só, show, retornou pra gente aqui, tá vendo? Agora, vamos na sequência retornar a questão do Ether. O que aconteceu? Por que ele não retornou o loopback aquela hora? Porque olha só, na de loopback, nós não temos o Ether, nós não temos um MAC para ela. Então, nesse caso, ele não vai ter MAC. Tudo bem, vamos considerar dessa forma então. Vamos considerar que ela não tem MAC. Mas aqui eu posso fazer da seguinte forma. Tira esse print result e aqui eu coloco Ether. Olha só, então agora já deu para entender, né? Eu coloquei o interface name somente quando encontrasse o Ether. E no loopback não tem o Ether, tá? Então olha só, para quem ficou confuso, vamos voltar aqui. Esse if que eu fiz, eu coloquei, ó, imprime if você achar, se você encontrar, né? O if é o C, se você encontrar o Ether. Observe que no loopback não tem o Ether. Então por isso eu não imprimi nem o nome da interface. Agora a gente vai fazer diferente. Agora a gente vai fazer o seguinte, if ether, eu vou criar só uma variável, tá? Só uma variável. Então, se o ether, aí eu vou criar aqui, ó, a variável chamada, por exemplo, MAC address. Igual, vamos colocar então o nosso result. Vamos ver como a gente pode filtrar aqui, result. E aqui eu posso colocar ponto .split. Ether não, split espaço, que é o que tem ali, né? E aqui no caso do espaço ele vai criar, vamos ver o que ele vai criar? Vamos ver o que ele vai criar com esse split aqui. E aqui sim, aí a gente pode fazer o print, interface name, ok? E também MAC address. Vamos ver aqui o que acontece. Se eu vim aqui, olha só, Python 3, conexão underline SSH. Vamos ver o que ele vai retornar pra gente. MAC address is not defined. Não tem problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouco mais isso daqui, né? Eu vou vir aqui, porque senão ele vai tentar imprimir esse cara e ele não tem realmente isso, né? MAC address is not defined. Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, if interface name. Aí eu vou ensinar uma coisa para vocês. Como saber a quantidade de caracteres que tem em uma... Como que eu posso dizer? E uma variável, né? Então eu vou colocar aqui na verdade o seguinte, ó. Print interface name. Vou comentar esse baixo. Interface name tem. Então antes do len que eu quero mostrar para vocês, olha só, eu vou executar. Python 3 conexão. NS18. Só que ele tá pegando para tudo, né? Então não é legal. Vamos colocar um conjunto aqui. Conjunto não. Vamos colocar uma estrutura de dados aqui só para você entender. Eu vou colocar, por exemplo, o nome da minha interface. Vou criar uma lista. Eu vou colocar interfaces igual um array vazio. Isso é uma lista, tá? Abre e fecha conchetes, isso é uma lista. Então, se eu vim aqui, eu vou desconsiderar o MAC address, pra gente não ter problema e para facilitar um pouco mais. Eu vou colocar o seguinte, se tem MTU, eu pego o interface name e faço o seguinte, ó. Interface.append. Então, eu vou adicionar interface name, ok? Acabou tudo isso, vamos dar um ssh.close, né? ssh.close, já tratei tudo que eu precisava. E agora eu venho aqui, ó, print interface, beleza? Se eu vim aqui agora, Python 3, conexão underline ssh.py. Olha só, eu tenho NS18 e loopback. Robert, mas se eu quiser o MAC, mesmo que eu não tenha, dá para fazer. Ao invés de eu colocar uma lista aqui, eu poderia criar um dicionário
e adicionando essas informações. Se não existe, basicamente eu só não ia adicionar. Só que eu não quero complicar para você agora. Eu não quero que fique complexo. Então, observa só o seguinte. Novamente, a gente conseguiu, com menos de 20 linhas de código, fazer uma conexão SSH, digitar um comando e tratar a saída desse comando. Então, assim, quem acha que programar é algo muito difícil, tá enganado. O que você precisa ter força de vontade, entender que realmente você precisa aprender e começar. Tá? Quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai aprender. Então eu tô te mostrando o caminho das pedras, como que é fácil, como é tranquilo e principalmente quem não é desenvolvedor. Eu não sou desenvolvedor, eu sou um cara de infra, né? Meu background toda é infraestrutura e eu tô aqui te mostrando como programar, beleza? Então é isso, pessoal. Deixamos de lado aqui essa parte no Mac, só para não ficar mais complexo. A gente pode voltar em outro vídeo. Se você tiver interesse em ver como é que trataria isso, comenta aqui embaixo, que aí eu preparo um vídeo só para essas pessoas que quiseram, né? Coloca aqui no YouTube normalmente, mas só vai assistir quem realmente quiser, tá? Mas para não ficar muito longo esse vídeo, então a gente vai estar encerrando por aqui. Então eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, compartilha com seus amigos que você vê que precisa aprender isso, que tá na área de infra e tá meio perdido com essa parte de programação, para ele seguir aqui o canal e ficar de olho no conteúdo que a gente está disponibilizando, tá? Além disso, eu tenho um canal lá no Telegram, onde eu coloco informações sobre esses conteúdos, compartilho algumas coisas com vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você estar se inscrevendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!